boa tarde. Eu me chamo Daiane Lemes Pereira e hoje eu estou aqui, é uma satisfação estar aqui gravando esse vídeo. Eu sou mestre em filosofia pela UFFS Campus Chapecó e no ano de 2022 a minha dissertação de mestrado ela foi indicada ao Prêmio Filósofas. Uma grande alegria e é um orgulho para mim ter esse espaço aqui para vir falar da minha pesquisa e principalmente para vir falar sobre Wittgenstein, que é o filósofo que eu estudo, que eu pesquiso e que eu tive a sorte e a honra de aprender sobre a filosofia do Wittgenstein com um professor que dedicou boa parte da vida aos estudos do pensamento filosófico de Wittgenstein. E por isso eu me sinto tão honrada e feliz em poder compartilhar com vocês minimamente a trajetória dessa minha pesquisa de mestrado. Então, o título da minha dissertação é o conceito de jogos de linguagem nas investigações filosóficas. Ela tá, vamos dizer assim, se for possível enquadrar a minha pesquisa ou o problema que a minha pesquisa trata dentro de uma caixinha, vamos dizer que seria dentro do problema do significado, né? Então, a gente vai trabalhar com linguagem, o relacionamento da linguagem com o mundo, com o pensamento e, a partir da concepção de Wittgenstein, ampliar a nossa visão sobre o funcionamento da linguagem. Eu me sinto falhando miseravelmente em falar qualquer coisa sobre o pensamento de Wittgenstein sem antes, assim, trazer alguma coisinha de quem foi esse cara incrível, um gênio do século XX. Nasceu no berço cultural da Europa, em Viena, no caso, né? E, assim, uma pessoa que nasceu numa família abastada, o pai dele era um magnata do aço, mecena da época, então o Palácio Wittgenstein era povoado por músicos, por artistas, pintores, enfim, a alta sociedade da cultura frequentava o Palácio Wittgenstein. Então Wittgenstein naturalmente teve seu espírito refinado por toda essa vibe, né, cultural. E primeiro ele entrou na engenharia, depois ele conheceu a obra de Russell e Frege, se interessou e acabou caindo na filosofia, principalmente na filosofia analítica do século XX. Isso antes de lutar a Primeira Guerra Mundial, mesmo sendo assim isento de se apresentar, ele foi lá, o que torna ele mais sui generis ainda, e ainda também foi candidato na Segunda Guerra Mundial. O Wittgenstein, ele lança as sementes críticas. Eu vou me atentar aqui à obra Investigações Filosóficas, mas a primeira obra que ele publicou e a única em vida, que foi o Tratados Lógicos Filosóficos, também é de grande valia para o pensamento ocidental como um todo. Bem, eu brinco que o tema da minha pesquisa é fogo no parquinho. Porque, na verdade, assim, parece que eu estou apenas falando sobre linguagem, significado, mas, na verdade, a pesquisa em si, e isso eu fui tomando consciência conforme fui desenvolvendo o texto, o que é bem, todo mundo, quem já escreveu um texto sabe que produzir um texto é praticamente um processo inflamatório da nossa alma, do nosso espírito, que coloca em chamas o nosso intelecto. E conforme eu fui desenvolvendo o texto, eu percebi que eu não estava tratando só de um conceito ali, eu estava tratando do próprio fazer filosófico. E isso ia me motivando cada vez mais, porque eu percebia que com a minha pesquisa eu pude responder a mim mesma qual é o valor e qual é o lugar que a filosofia ocupa, principalmente nos nossos dias, nos meus dias. O Wittgenstein, ele foi um filósofo que instigou o seu leitor a pensar por si próprio, a reconhecer qual que são as questões que tiram a pessoa do tino, entende? É esse olhar para si, que é incrível. Então, entender Wittgenstein às vezes pode parecer complicado e dentro da academia, às vezes muito mais, porque a gente está acostumado e treinados a
olhar um texto filosófico e procurar nele o seu sistema, que em muitos casos são fechadinhos, né? Essa questão leva para esse argumento leva para esse, e assim a gente vai seguindo. Temos o padrão kantiano que nos demonstra isso e que funciona, né? Mas o pensamento de Wittgenstein, ele é tão simples que ele é difícil de entender, principalmente para um aluno de filosofia. Sabe por quê? Porque o Wittgenstein vai dizer assim, a forma como a gente se relaciona com a nossa linguagem é uma forma que nos adoece e que conduz, e isso eu estou falando do filósofo, tá? Conduz o filósofo à perplexidade. Por quê? Porque o filósofo fica perplexo perante coisas que no dia a dia, no sol áspero do cotidiano, a gente não tem a mínima dúvida. Então, quando o filósofo se pergunta, essa estrutura do pensamento que nos adoece, ela vem sendo apresentada na filosofia desde os seus primórdios. Então, quando o filósofo que perguntou o que é o tempo, o que é o número 1, o que é o significado da palavra, esperando que, como resposta, um conceito totalmente fechado, delimitado, bem determinado, né, que traga uma resposta absoluta, uma teoria dogmática, um princípio geral, a essência, o ente ontológico, sabe, o elemento ontológico sem o qual o ente não é o ente. Tudo isso nos faz adoecer porque faz a filosofia cair em questões que não têm solução. Por isso que o Wittgenstein vai dizer que quando ampliamos a nossa visão sobre o funcionamento da linguagem, a gente dissolve problemas filosóficos e não resolve. Problemas que podem ser resolvidos são os problemas da ciência. Ciência natural, leis naturais, regras naturais, tá dado. Tá dado e digo assim, dado no sentido de que é possível testar, provar, enfim. Na filosofia, a gente tem uma atividade terapêutica. Então, a filosofia ela não vem propor proposições. Não existe um texto de filosofia dentro do pensamento do Wittgenstein, né? O que a filosofia é uma atividade clarificadora e, por isso, terapêutica, que permite com que o filósofo perceba o que ele está questionando, o que ele quer como resposta e entender que, no fim, não há problema no que ele está colocando como problema. Porque talvez, se você parar para pensar, olha só, como é necessário para o filósofo que ele tenha um problema no qual ele cria uma teoria para resolver esse problema. Então, às vezes, para salvar a teoria, ele cria um problema, entende? E essa estrutura de pensamento por trás do nosso entendimento do funcionamento da linguagem, ela pode ser resumida nessa ideia aqui, de que toda palavra tem um único e bem delimitado e bem determinado significado. Então a gente acha que palavras nomeiam objetos e sentenças nomeiam fatos. E veja, tá tudo certo dentro do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. É natural a gente pensar assim e não há problema. Agora, quando o filósofo pega essa ideia de que uma palavra é o nome de um objeto e cria uma teoria explicativa a partir disso, aí já gera-se um problema. A porca torce o rabo, como falam aqui na minha região. Então, o meu tempo aqui hoje é limitado. Eu não quis explicar para vocês o que eu tratei no capítulo 1, o que eu tratei no capítulo 2. O que eu quis trazer aqui, na verdade, é uma pura instigação e trazer o nome do Wittgenstein para que ele seja um pouco mais reconhecido e para que vocês percebam como eu fico assim entusiasmada em falar disso, porque a forma como o Wittgenstein vem propor a nossa relação linguística aqui encara não as palavras como sendo nomes de objetos, né, o significado de uma palavra não como sendo nome de um objeto, mas sim como o uso. Então, dentro de um contexto de uso, a gente tem um significado. E essa mesma palavra, dentro de um outro contexto de uso, ela vai ter outro.
Isso foi o que Wittgenstein denominou jogos de linguagem, que são formas da gente significar uma palavra a partir de uma família de significados que nos permite conceber, além das semelhanças, as diferenças, a vagueza, a ambiguidade, coisas que enriquecem a nossa linguagem, porque linguagem e vida não estão separadas. Então, representar uma linguagem para Wittgenstein é representar uma forma de vida. Por isso que na Itália você não corta o pão com a faca, você parte com a mão. Por isso que aqui no Brasil mostrar a língua é falta de respeito. Ou, sei lá, se você está na 5ª série, dizem que você está pedindo um beijo. Mas lá no Tibete, mostrar a língua é dizer oi. Então, dentro de formas de vidas diferentes, as coisas adquirem significados diferentes. Isso deixa com que a linguagem seja mais fluida. Na verdade, ela é, independente da teoria filosófica, a linguagem é fluida como a vida. Agora, a gente se quebra quando tenta construir uma teoria filosófica e explicativa que, na maioria dos casos, admite um tom dogmático e nos leva à perplexidade total, nos deixando doentes de filosofia. A filosofia, como uma atividade terapêutica proposta por Wittgenstein, vem dissolver esses problemas, trazendo claridade, iluminação para as nossas questões. E é aí que está o valor e o papel da filosofia no nosso mundo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se eu só fiz confusão, também já valeu. Muito obrigada pelo espaço. Eu fiquei muito feliz com a indicação. E para quem quiser saber mais sobre a minha pesquisa, eu posso deixar um link, tá bom? Obrigada, até mais.